Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Davi Daniel e nós vamos para o terceiro vídeo a respeito do tema escatologia. Esse assunto interessante e empolgante que é procurado por muitas pessoas, muitos cristãos, muitos religiosos e pessoas também que não vão a igreja nenhuma e também não são religiosos, procuram ouvir sobre esse assunto, porque esse assunto fala e trata sobre os acontecimentos futuros, sobre os últimos eventos da Terra e da finalização do ser humano também. O que vai acontecer com o ser humano no futuro, a palavra de Deus ela é bem precisa. Quero te avisar também, quero deixar você prevenido que todas as informações que eu vou passar nesse vídeo aqui, elas são extraídas da palavra de Deus. Elas são totalmente tiradas das Escrituras. Então, se você espera ouvir aqui o que falou algum vidente de algum lugar, ou alguma pessoa, algum certo tipo de profeta, algum tipo de religioso em algum lugar, não vai ser isso aqui que você vai ouvir. Mas todas as informações que eu vou tratar para você não são tiradas de nenhum vidente, mas são todas extraídas da palavra de Deus, porque isso aí é que vai fortalecer a sua fé. Isso aí é que vai deixar você edificado, preparado, fortalecido, alimentado, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou estar falando a respeito do tema dispensações. Nós vamos falar sobre as dispensações, que são 7. Davi, você acredita em dispensações? Sim, eu acredito nas dispensações, mas existem muitas denominações, existem várias denominações, não muitas, né, mas várias denominações e vários ensinadores também, vários mestres da palavra, que são contra o ensino da palavra de Deus, trazendo dispensações, explicando dessa forma das dispensações. Eles perguntam, mas por que dispensação? Eu não sou dispensacionalista, uma palavra bem difícil, né? Eu não sou dispensacionalista. Veja bem, meus amados, o que é as dispensações? O que é você estudar a história por meio das dispensações? É apenas o quê? É apenas uma forma de compreender aquilo que está no passado. Porque a escatologia, ela estuda os eventos do futuro. Então, para você compreender melhor o que vai acontecer no futuro, digo isso de acordo com o que a palavra de Deus diz para nós. É bom que você entenda também o que aconteceu no passado. Então, a melhor forma de você compreender o que aconteceu no passado, para você ter uma visão clara e ampla e melhor do que vai acontecer no futuro, de acordo com as Escrituras, é você estudar, é você compreender as dispensações. Davi, eu não acredito em dispensações. Eu ouvi um pregador falar que nós não devemos acreditar em dispensações. Veja bem, se você acredita, se a pessoa acredita que Moisés veio depois de Abraão, que Abraão veio depois de Adão, que o Senhor Jesus veio depois de Moisés e assim por diante, nós estamos depois de todos esses personagens que eu acabei de citar, então você acredita em dispensação. Só que você não quer pegar essa palavra aí. Então, na verdade, o que é dispensação? É uma forma de estudar a palavra de Deus de acordo com o tratamento que Deus fez naquela época, com aquelas pessoas daquele tipo de época aí. Daquele tipo de época. Por exemplo, você acredita que a forma com que Deus lidou com Adão e a sua esposa Eva era a mesma forma que Deus lidou com Abraão? Era o mesmo tipo de aliança? Você acredita nisso? Então, você sabe que não foi a mesma forma. A forma com que Deus lidou com Adão foi diferente da forma com que Deus lidou com Noé, por exemplo. A forma com que Deus tratou Noé e a sua geração foi uma forma diferente a qual Deus tratou Abraão e a sua geração. A forma com que Deus lidou com Moisés e o povo que estava junto com Moisés, você compreende que ela foi realmente diferente, como a forma que Deus lidou, que Deus trabalhou, esperou com os personagens que estavam na época de Abraão e os personagens também da época de Jesus e as pessoas que estão hoje. Então, qual o nome disso? Como isso se chama? O nome disso se chama dispensação. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento agora, ok? Eu não vou entrar em detalhe em cada uma delas para que esse vídeo não fique longo, para que você possa compreender e nós possamos chegar ao final de um vídeo e o vídeo venha a ser tranquilo para você, ok? E no meu ver, não existe tanta necessidade de eu passar todos os detalhes dessas dispensações, como eu fiz no vídeo anterior. Por exemplo, o vídeo anterior que eu falei aqui sobre, você deve assistir esse vídeo aí que eu falei sobre o estado intermediário, quando eu falo o que acontece com as pessoas que já morreram,
tanto antes da cruz do nosso Senhor, as pessoas que estavam lá, Abraão, Davi e todas aquelas pessoas, e depois da cruz do nosso Senhor Jesus, e o que vai acontecer com justos e ímpios. Isso, essa informação, de acordo com a palavra de Deus, volto a repetir. Eu falo nesse vídeo que você deve assistir, se você não assistiu, né? Que eu estou falando aí sobre o estado intermediário, a vida no além. Então é muito importante para que você possa compreender, lança alicerces, lança uma base bem sólida para você compreender as coisas que vêm no futuro. É a mesma coisa que uma escola, meus amados. Se a criança, lá na primeira série, na segunda série, ela não aprende bem, ela não aprendeu bem, ela não foi para a escola, não aprendeu bem, lá na quinta, sexta série ela vai ter problemas. Mesma coisa com uma faculdade, uma graduação. E mesma coisa com esse assunto também. Então, o estado intermediário é um assunto importante e esse assunto que eu irei vos passar nesse momento agora também é muito importante e vai lançar um alicerce forte para você. Então vamos lá. Qual é a primeira dispensação? A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Para que você possa compreender melhor, né, o campo da escatologia bíblica, eu vou passar para você dessa forma então. Então, a primeira dispensação é a inocência. Ela se iniciou com a criação, quando Deus colocou Adão, e durante aquele tempo em que Adão estava lá com Eva, sua esposa, ele não havia pecado ainda. Davi, quanto tempo durou esse período aí, esse tempo? A palavra de Deus não dá o esclarecimento. Parece, pela Bíblia, que esse foi um tempo rápido, né? Porque Deus fez Adão, daqui a pouco eles caíram, pronto, estavam sendo expulsos. Mas a Bíblia não dá o tempo, pode ter sido um período de muito tempo, ou pode ter sido realmente um período curto, nós não sabemos. Quem tentar mais ou menos falar é apenas uma especulação, também não está errado se tentar especular mais ou menos, mas não tem como a pessoa dar com precisão. Esse tempo, esse período, essa dispensação que Deus lhe deu, essa dispensação da inocência, terminou quando Adão ele teve que sair do Jardim do Éden. Segunda dispensação é a dispensação da consciência. Essa dispensação aí ela começou lá em Gênesis capítulo 3 e ela durou aproximadamente cerca de 1656 anos, abrangendo todo o período da queda de Adão até o dilúvio, lá em Gênesis, até Gênesis capítulo 7. Então, a dispensação da consciência, quando o homem passou a ter consciência das falhas, dos erros, do que era então o resultado da sua escolha. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, que vai de Gênesis 8 e durou aproximadamente 427 anos. Então, desde o tempo do dilúvio até a dispersão dos homens sobre a superfície da terra, sendo consolidada com a chamada de Abraão. Então, a dispensação do governo humano, quando o homem ele começou a se espalhar pela terra e a governar e a se estabelecer e, de fato, se multiplicar, durou 400 e poucos anos, 427 anos, como eu disse para você. E foi até Deus chamar Abraão. Dispensação patriarcal. Essa começou com a chamada de Abraão, como eu já disse para você, quando Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. O nosso Deus, Yahweh, ele é um Deus de aliança, é um Deus de convênio, é um Deus de pacto. Deus sempre estabelece o seu pacto. Por exemplo, lá no tempo de Adão, Davi, no tempo de Adão não tinha aliança também. Depois, até na época da consciência, também teve aliança. Então, Deus ele sempre se relaciona conosco através de uma aliança. Então, a dispensação patriarcal, quando Deus chamou Abraão, durou cerca de 1963 anos. É claro que isso aqui é aproximado, né? Também é chamada de dispensação da promessa. Então, por meio dessa aliança, por meio dessa dispensação, Deus ele fez com que os descendentes de Abraão recebessem essa grande promessa. Quinta dispensação, dispensação da lei. Essa dispensação aqui, ela teve o início lá em Êxodo capítulo 19, no versículo 8, quando Deus ele deu a lei para Moisés, né? Mas ela se deu precisamente quando o povo chegou para Deus e disse assim, né? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Quando o povo disse isso para Moisés, Deus naquele exato momento, ele deixou estabelecido que o pacto da lei, ele entraria em vigor. Durou 1430 anos e foi até o Calvário, até a cruz do nosso Senhor Jesus. Isso significa que o nosso Senhor Jesus estava debaixo da lei. Sexta dispensação, dispensação da graça de Deus. Então, essa dispensação, ela começou
com a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, e ela está vigorando ainda até nos dias de hoje. Essa é uma grande dispensação, onde o Espírito de Deus, também chamada de dispensação do Espírito Santo, onde o mover de Deus, ele opera grandemente, né? E os seus efeitos é a salvação de almas, é a salvação através da graça de Deus. E a sétima dispensação é a dispensação do reino. Claro que a dispensação do reino, existe aí um julgamento, né? Eu não falei para vocês a respeito dos julgamentos nessas dispensações. Claro que quem negar a graça de Deus, quem agravar o espírito da graça, como o apóstolo Paulo ele falou, essa pessoa ela não vai ter o perdão dos seus pecados. Então, o julgamento final da dispensação da graça de Deus, ele vai ser um dos mais graves, eu posso dizer, né? Tão grave quanto o dilúvio, quanto foi o dilúvio, porque vai vir a grande tribulação, que é o julgamento das pessoas, da humanidade, dos povos, das nações que rejeitaram a graça de Deus, e de Israel também, que até hoje rejeita a graça de Deus. Em vez de eles recorrerem o Criador, em vez de eles recorrerem o Deus Todo-Poderoso, quando enviou o seu Messias verdadeiro, enviou o Senhor Jesus, até hoje eles estão esperando o Messias, ok? Então, na última dispensação, que é a dispensação do reino, ela vai durar 1000 anos. Pela própria descrição da Bíblia, o reinado do Senhor será de Maamá, e vai ser o próprio Yahshua, o próprio, como você conhece, o próprio Senhor Jesus Cristo, que vai reinar desde Jerusalém, e quando ele descer aqui, todas as nações ímpias serão julgadas e terá um reino de 1000 anos de paz, e depois disso o julgamento final, ok? Então passei para você as 7 dispensações aqui. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi para você instrutivo, se você gostou, se a sua fé foi edificada, deixa o seu like aí. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, recomenda também esse vídeo, esse material, para que outras pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Fazendo isso, você também será um pregador conosco, e o Senhor vai te recompensar grandemente. Não precisa necessariamente você ser famoso, nem eu ser famoso, mas se você fizer a sua parte, Deus vai te recompensar grandemente. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.